نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvamos a Ele e imploramos a orientação e o guiamento para Deus, o único todo-poderoso, Ele é o único capaz de nos guiar e de nos orientar. E devemos sempre ter em nossos corações o melhor de todas as crenças, que é o testemunho que não há divindade, somente Deus, o único, todo-poderoso, aquele que não possui sócios nem semelhança. E testemunharmos que Muhammad é servo e mensageiro de Deus, um profeta de Deus. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, com seus familiares, com seus companheiros e todos aqueles que o seguem até o dia do juízo final. Queridos irmãos, recomendo a mim, em primeiro lugar, e a todos vocês, a temer a Deus, a verdadeira temência, pois é isso que Deus está a falar para nós em seu livro sagrado, no Alcorão. Ó vós que creem, temam a Deus e não morram, e exceto vocês sendo verdadeiros crentes. Isso é uma recomendação de Deus a todos nós servos. اليوم سنتحدث عن فضائل هذا اليوم الذي نحن فيه، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، عيد الأسبوع. يوم الجمعة يوم الجمعة المبارك. Vamos falar hoje sobre as virtudes do dia grandioso que nós estamos nele hoje, a sexta-feira, um dia abençoado, um dia grandioso para nós muçulmanos, um dia festivo e um dia comemorativo da semana, que é o último dia, a sexta-feira. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وأدخل الجنة وفيه أخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. O profeta ele disse assim: o melhor dia que o sol nasceu, ou que o sol nasce, é o dia da sexta-feira. Nesse dia, Deus criou Adão, o profeta Adão. Foi criado, o primeiro ser humano, na sexta-feira. Nesse dia, ele foi colocado no paraíso. E nesse dia, foi o dia que Deus tirou ele do paraíso e colocou nessa terra. Foi uma sexta-feira. Veja a importância da sexta-feira. وقال صلى الله عليه وسلم: من فضائل كذلك من توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، يعني أسكت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى، يعني خسر الجمعة. يقول البروفيت de Deus sallallahu alayhi wa sallam, ele falou assim: uma das virtudes grandiosas desse dia da sexta-feira. O profeta falou assim: aquele que fazer a ablução, fazer o melhor, a ablução na sua perfeição, intenção para Deus. Depois ele se
mesquita e querer rezar a oração da sexta-feira, escutar o sermão do imã, ou do sheikh ali no mimbar, e ficar quieto, não pronunciar nada, não falar nada, será perdoado para ele todos os pecados que ele veio a cometer até a outra sexta-feira que vai vir ainda, no meio da semana que vem, em mais 3 dias. Ele fala mais, o profeta, aquela pessoa, quando estiver falando em nada, e ele brincar com alguma coisa, ou mexer com alguma coisa, ou conversar com alguém, então ele, a mesma coisa que ele perdeu essa reza, desperdiçou a reza. Isso mostra a importância da pessoa se dirigir à mesquita no dia da sexta-feira, a importância da pessoa se dirigir à mesquita e escutar a palavra, a importância da pessoa se reunir com os muçulmanos de sua comunidade. No dia da sexta-feira, um dia grandioso, um dia que a gente vai lembrar, a qual o profeta fala, no dia da sexta-feira é o dia a qual Deus vai levantar, o dia da hora, o dia da ressurreição. Vai ser o dia a qual Deus vai ressuscitar todas as pessoas juntas e Deus vai levantar. Vai ser uma sexta-feira também. Quando? Allahu A'lam. Deus é que sabe. Mas uma sexta-feira. Veja a importância da sexta-feira. Devemos dar essa importância grandiosa para isso. E se você der essa importância adorando a Deus, Deus ele perdoa os seus erros, perdoa os seus pecados. Porque todos nós temos erros e temos pecado. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلنا خطاء وخير الخاطئين التوابين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. O profeta ele fala, todos nós temos erros, todos nós temos pecados. E o melhor desses pecadores que erram é aquele que se arrepende para Deus, que reconhece o seu erro. Então aí está a sexta-feira, um dia para nós nos arrependermos para Deus, um dia para nós nos dirigirmos à mesquita, pedirmos perdão, suplicarmos bastante a Deus, desejarmos a paz e as bênçãos de Deus ao nosso querido profeta Muhammad e aos demais mensageiros. وكذلك من فضائل يوم الجمعة الصلوات فيها مكفرة للذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتقول as 5 orações diárias, as 5 orações obrigatórias, mais a oração da sexta-feira, até uma outra sexta-feira, mais o jejum do Ramadã, até o outro Ramadã, tudo isso faz o quê? Apaga os pecados entre elas, apaga os erros que você cometeu entre elas, se você intencionar a se distanciar dos grandes pecados. Olha a misericórdia de Deus, como é grande para com nós. Ele deu as orações para nós, Ele deu sexta-feira para nós, Ele deu o Ramadã para nós, deu tudo isso para nós aliviarmos os nossos erros e pecados do dia a dia que a gente comete. وكذلك ذكر يوما صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يوم من الأيام ذكر صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام فيها لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، يعني هذا وقت قليل، وقت قصير. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, um dia, ele estava a lembrar o dia da sexta-feira com os seus companheiros. Aí ele falou assim, esse dia tem um horário de extrema importância. Nesse horário, se a pessoa, o servo, crente, monoteísta, muçulmano verdadeiro, estiver de prontidão, suplicando a Deus, recordando a Deus, Deus vai atender todos os seus pedidos e todas as suas súplicas. Depois ele fez com o sinal com a sua mão, e esse horário é um tempo muito curto.
Aproveitem. E muitos sábios falam que esse horário é antes de entrar a oração do entardecer, do pôr do sol. Depois do Asr, ou então um pouquinho antes de entrar o Maghrib, aproveite esse horário para suplicar a Deus. Aproveite esse horário para pedir perdão para Deus, pois esse horário Deus abençoa a pessoa e Deus aceita as súplicas do suplicante. Esse é um horário abençoado, é um horário grandioso, nesse dia tão grandioso, um dia de alegria, o dia da sexta-feira, o dia qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que Deus criou o profeta Adão, Deus colocou o profeta no paraíso, Deus tirou ele do paraíso, e nesse dia vai ser o dia do juízo final, o dia da sexta-feira. Quando? Deus é que sabe. يوم عظيم اختص الله به هذه الأمة فضلا منه ونعمة وأضال عنه اليهود والنصارى والكفار، وهو عيد المسلمين، عيد الأسبوع، صلاة مكفرة للذنوب، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها. Esse dia da sexta-feira é um dia grandioso, um dia abençoado, um dia de alegria, um dia festivo, um dia de festa de toda a semana. É o dia da sexta-feira, é um dia qual os muçulmanos se reúnem na mesquita, é um dia qual os muçulmanos escutam a palavra de orientação, é um dia qual os muçulmanos rezam todos juntos em congregação, é um dia que os muçulmanos ficam mais felizes e mais alegres, é um dia qual os muçulmanos pedem a Deus por intenção, adorando, recordando a Deus, lendo o livro de Deus, Deus vai aceitar todas as suas obras e perdoar todos os seus erros e pecados. Um dia de misericórdia, um dia de perdão, um dia de alegria. No dia da sexta-feira, vamos ficar atentos, principalmente a o que Deus falou na Corão Sagrada. تدبروا ماذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم بالنسبة ليوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة، وبالنسبة لخطبة الجمعة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذروا البيع يعني انتهى من التجارة واذهبوا إلى المسجد. وقت النداء، وقت النداء لصلاة الجمعة والنداء الثاني. Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, Ele diz no seu livro sagrado, ó vós que creem, quando forem chamados para a reza da sexta-feira, do dia da sexta-feira, se apressem na recordação de Deus e larguem os comércios, larguem o trabalho, larguem as vendas, pois isso será melhor para vós enquanto vocês souberem. Quer dizer o quê? Uma ordem de Deus em cima dos 7 céus. Deus ele chama todos os seus servos, quando escutarem o chamamento, quando chegarem no horário da hora da reza da sexta-feira, larguem o que vocês estão a fazer e se dirigem às mesquitas. Vão às mesquitas a rezarem, a escutarem, a aprenderem. Se apressem, Deus ele fala, se apressem para recordar de Deus, pois isso é melhor para vocês do que tudo. É melhor do que tudo, pois isso é que vai dar felicidade e sucesso para vocês. Porque o verdadeiro sucesso é o paraíso, não é este mundo. Então, quando chegar no horário da reza, na sexta-feira, fica obrigado para todos os muçulmanos, homens, a largarem o que estão a fazer e se direcionarem à mesquita, a se entregarem para Deus. É isso a ordem de Deus. ومن فضائل كذلك فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون بك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Veja a virtude enorme no dia da sexta-feira. O profeta de Deus, aquele que não fala em vão, tudo que ele fala é uma revelação que vem para ele. Ele disse: aquela pessoa que tomar o banho, se arrumar e se direcionar à mesquita no primeiro horário do dia, quando o sol sair pela manhã, é a mesma coisa que ele fez em caridade um camelo. Ele deu um camelo em caridade. Aquela pessoa que chegar na mesquita no segundo horário, um pouquinho mais tarde, mas tudo isso antes de começar no sermão, é como ele fez em caridade um boi, um pouco menor que o camelo. Aquela pessoa que chegar um pouquinho mais tarde, é como ele tivesse dado em caridade um carneiro. Aquela pessoa que chegar um pouquinho mais tarde, é como ele tivesse dado em caridade um frango. E aquela pessoa que chega um pouco mais tarde ainda, é como ele tivesse dado em caridade apenas um ovo. Agora, aquela pessoa que chegou à mesquita, e o líder, o imã, já subiu, já está a pronunciar o sermão, os anjos fecham os livros e estão a presenciar o sermão. Quer dizer que não vai ser escrito para ele, ou então não vai ter ganhado a recompensa de ter tido ou de ter dado aquela caridade. Então, isso quer dizer, a pessoa que chegou nesses horários, ele fez como tivesse dado uma caridade, e Deus vai dar uma caridade enorme para ele, que é a sua misericórdia, perdoando os seus erros e perdoando os seus pecados. Então nós devemos ficar atentos para chegarmos cedo à mesquita, para sentarmos na mesquita, presenciarmos o sermão e depois rezarmos em congregação. Virtudes que é só a nação monoteísta, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك من هذه الفضائل لا ينتهين أقوام عن وداعي الجماعات، يعني يترك الجماعات، لا يختمن الله على قلوبهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. O profeta falou assim: aquelas pessoas que largarem as sextas-feiras, que deixarem de ir às mesquitas, que deixarem de lembrar de Deus, que deixarem de rezar ali em congregação, o que Deus faz? Deus, ele sela o coração do seu servo. Pouco a pouco o seu coração vai endurecendo, porque ele largou a congregação, largou a comunidade, largou a adoração. Então o seu coração vai ficando duro, e ele não vai perceber, e ele vai se tornar um idólatra, um incrédulo. Ou como diz o profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Então nós devemos ficar atentos e não largar mais a sexta-feira, e chegarmos no horário correto, e chegarmos cedo, e nos tomarmos banhos, por exemplo, colocarmos a melhor roupa, nos perfumarmos por esse dia, é um dia de alegria para o muçulmano. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل، والمراد البالغ. وقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل واجب أو غسل أفضل. وقال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من الدهن أو يمس من الطين بيته ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت، يعني يسكت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الهداية مكفرة للذنوب، هذا هو الفضائل العظيم، رحمة من الله عز وجل. O profeta de Deus